Como saber o nível dos seus liderados? Como colocar a pessoa certa no lugar certo? Existe uma ferramenta que pode te auxiliar exatamente nesse ponto. Se você quiser saber, descobrir um pouco mais sobre essa ferramenta, continue assistindo esse vídeo. Quando a gente não conhece as competências da nossa equipe, de cada liderado nosso, a gente corre o risco de colocar eles em dois estados: tédio ou estresse. Se você vem me acompanhando e já assistiu outras aulas, outros vídeos que eu deixei aqui, você provavelmente já escutou eu falar a respeito disso. O que eu estou falando aqui é sobre o estado de flow. E o que é o estado de flow? Só para relembrar, é o estado de máximo potencial do ser. Quando eu não conheço as competências dos meus liderados, eu fico como se fosse de olhos vendados. E acabo colocando eles para fazer certas atividades porque eu acho que eles vão dar conta de fazer isso. E aí é onde mora o problema, mora o perigo. Quando eu tomo uma ação, eu tomo uma decisão que não está baseada em fatos, em evidências, em dados, em simplesmente, não vou nem dizer instinto, mas nesse caso é a falta real de informação. Quando você toma uma decisão baseada nisso, a probabilidade de você errar é tremenda. O que eu quero trazer para você aqui é uma ferramenta bem lógica, bem didática, para esclarecer e deixar bem clara a visão de onde você deve colocar cada pessoa, onde ou o que você deve treinar cada pessoa. Enfim, o que eu vou trazer para vocês aqui é um mapa, e você provavelmente já deve ter ouvido falar a respeito dessa ferramenta, que é um mapa de competências. Agora, qual é o primeiro passo para começar a trabalhar isso? Primeiro, eu preciso identificar quais são os cargos, quais são as responsabilidades que existem dentro da minha equipe. Como assim, ó? Dentro da minha equipe, por exemplo, eu tenho o operador A, o operador B, o operador C, líder de equipe, operador logístico A, operador logístico B, secretário administrativo 1, secretário administrativo 2 e por aí vai. O que eu estou querendo dizer aqui é que você vai simplesmente elencar cargo por cargo que está sob o teu controle, dentro da sua equipe. Depois que você elencou, você tem lá a série de cargos que estão dentro da sua equipe, você precisa começar a esclarecer quais são as atividades para cada um desses cargos. Vamos pegar aqui, por exemplo, analista de processo júnior. Quais são as atividades que esse cara é responsável? Dar suporte aos clientes A, B, C e D. Criar procedimentos e protocolos para a equipe de produção. Ser integrante das equipes de resposta rápida diária. Muito bem. Temos agora os cargos, temos as atividades, e aí eu vou para o terceiro passo, que é analisar essas atividades. Se eu sei quais são as responsabilidades que cada pessoa vai ter que desenvolver dividido pelo cargo, eu também sei qual é a necessidade que essa pessoa vai ter para desempenhar essas atividades. Quais são as competências que ela necessita para realizar plenamente essas atividades. Usando o mesmo exemplo do analista de processo júnior.
Quais são as competências que ele precisa para realmente aplicar, realizar as tarefas como atender os clientes A, B, C e D? Quais são as competências necessárias para que ele faça isso? Por exemplo, comunicação, persuasão, ferramentas de solução de problemas, inglês intermediário. Percebeu? Como agora começa a ficar um pouco mais claro, eu começo a enxergar exatamente qual é o nível de cada colaborador que eu tenho dentro da minha equipe. Próximo passo agora é fazer uma divisão para que eu possa deixar ainda mais claro essa situação. Nesse momento, eu vou fazer a divisão deles por maturidade. Como que isso funciona? Se a gente usar vamos colocar aqui 4 quadrantes, que vai ficar fácil para interpretar, fazer a gestão visual disso que eu estou passando para vocês. Então, como a gente vai avaliar aqui maturidade, vamos fazer a divisão aqui em 4 níveis. M1, M2, M3, M4. Eu vou jogar na tela aqui para ficar muito mais fácil para você entender o que eu estou querendo dizer. Pois bem, como eu disse, M1, M2, M3 e M4. O que significa cada quadrante desse? Cada quadrante desse ele vai ser responsável por mostrar para mim quais são os níveis de maturidade que cada operador precisa ter para ser categorizado dentro do M1, dentro do M2, dentro do M3 e dentro do M4. Aqui, além das questões de competência, a gente vai ter também uma visão além disso. Através desse quadro, a gente coloca os níveis de atuação necessários para assumir cada quadrante e as suas competências. Vamos começar aqui pelo quadrante do M1, para você ter uma visão melhor do que eu estou dizendo. O quadrante M1 ele é referente à maturidade 1, que é baixo nível de maturidade. Referente ao líder, quais são as ações que o líder tem que tomar nesse momento? Para colaboradores que estão dentro do quadrante M1, fica claro, por estar num nível de maturidade muito baixo, o líder ele tem por obrigação estar mais próximo dessa pessoa, orientando, dando os treinamentos como procedimentos e protocolos, esclarecendo as regras, o que pode e o que não pode fazer, aplicando os treinamentos necessários, desenvolvendo as habilidades, avaliando a atitude que ele precisa ter e corrigindo se acaso houver necessidade, enfim. Nessa situação, no quadrante M1, a presença do líder tem que ser muito forte. A pessoa está engatinhando no processo. É como uma criança. Eu preciso estar, quanto menor a criança for, mais atenção eu preciso dar a ela. Feito isso, eu também vou elencar aqui quais são as competências que a pessoa precisa ter para estar no nível de maturidade 1. Após isso, a gente sobe um pouquinho e vai para o nível de maturidade 2, que vamos pensar que é um nível intermediário. Aqui, nesse nível, o colaborador ele já tem até uma certa habilidade, ele já tem um certo entrosamento com os protocolos, com os procedimentos, já desenvolveu certas competências superiores ao do nível 1, que permitem ele ter mais liberdade para fazer certas atividades mais complexas, que exigem um certo nível de treinamento mais alto. Contudo, o líder nesse ponto, nessa situação, no grau de maturidade 2, ele ainda precisa estar, vez ou outra, orientando, fazendo as avaliações, às vezes fazendo alguma correção, não com tanta
necessidade como no grau de maturidade 1, mas ele ainda precisa estar meio por perto. Pense que talvez seja uma criança aqui na adolescência. Até sabe o que precisa ser feito, mas ele acredita que ele já está plenamente certo do que aprendeu e sabe fazer tudo e acaba às vezes cometendo alguns erros porque não conhece tudo plenamente. E aí entra o papel do líder de ir lá e fazer pequenas correções ou dar pequenas orientações. Nesse momento é só se lembrar, eu preciso estar perto, mas eu não preciso estar a todo momento colado na pessoa. É o momento de ele também aprender com alguns erros. Se ele não tiver essa oportunidade, você não vai permitir que ele suba para o próximo nível. E o próximo nível é o nível 3, nível de maturidade 3. Aonde o líder se encaixa nesse momento? Qual que é a atividade dele? Quando a gente está falando no nível 3, o colaborador, o liderado, ele já tem um certo nível de autonomia. Ele já tem um certo nível de liberdade para desenvolver as suas atividades. O líder ele já tem uma confiança a mais nessa pessoa. Não por questões de integridade, de índole, mas a confiança que eu coloco aqui é por ele saber que esse colaborador já tem um treinamento e já desenvolveu as habilidades e as competências num nível no qual ele não precisa ficar momento ou outro dando orientação. Talvez seja a questão de passar a orientação no início do turno ou no início do dia, talvez fazer um follow-up durante o meio do dia e no final do dia fazer um check-up, fazer uma avaliação geral de como tudo decorreu. Diferente do M2 e diferente do M1, no M3 a liberdade do colaborador já é bem mais evoluída. E tem um detalhe, no M3, por estar nesse nível de maturidade, o colaborador já atingiu um nível de competência alto e conhece muito bem os procedimentos, os protocolos e as regras que regem a organização, ele começa a ter competências para treinar os demais, os mais novos. Ou seja, você pode contar com a colaboração desse liderado para delegar uma ou outra atividade relacionada, inclusive, à gestão, a desenvolvimento de pessoas. Não há necessidade de a todo momento, por exemplo, você estar acompanhando um operador de maturidade nível 1. Esse operador de maturidade nível 3 pode fazer isso por você numa boa. O que vai determinar isso vai ser a forma na qual você treinou a pessoa para ele atingir um nível de maturidade 3. Lembrando, ele já tem um certo nível de liberdade. E esse nível de liberdade ele é alcançado principalmente pelo reflexo do que você apresenta para a equipe, como você é. Para finalizar, a gente chega no M4. O M4 é um nível mais... Ele se aproxima ao M3, mas ele tem um pequeno detalhe. O M4 está para as pessoas que realmente decidem se tornar líderes de equipe. Querem também fazer parte do desenvolvimento de pessoas, mas de uma forma mais dedicada. As pessoas que atingem o nível 4, ou buscam realmente atingir o nível 4, são as pessoas que, por exemplo, no momento em que você que é líder não possa estar na sua área de serviço, ou por alguma doença, ou porque tem uma atividade que vai tomar seu dia todo, essa pessoa vai ser o seu braço direito. Ela vai desempenhar o seu papel na sua ausência. Da mesma maneira como se você estivesse lá, óbvio, com as particularidades dela, mas na essência, as ideias, os valores, a missão, o propósito vai ser o mesmo. Afinal,
Você participou do desenvolvimento de competências dessa pessoa. Quando eu chego no nível M4, é o nível de pessoa que você está treinando para ocupar o seu lugar no momento em que você não estiver ali. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que vale muito para os líderes. Cada quadrante desse, ele expõe um estilo de liderança. Por exemplo, no nível 1, o principal estilo aqui que rege é o autocrático. É necessário o acompanhamento. Aqui eu dou mais ordens, mais orientação e o colaborador mais absorve. Quando eu vou para um nível 2, maturidade nível 2, eu começo a tirar um pouco essa autocracia e dar um tanto quanto mais de liberdade para esse colaborador. Ou seja, eu começo a partir um pouco mais para o lado do estilo democrático. Permito que ele participe de brainstorms e trazer ideias para que a gente aplique no nosso dia a dia. Quando eu vou para o nível 3, eu começo a partir para um terceiro estilo, que é o estilo liberal, no qual o liderado, não que ele toma as próprias decisões, mas ele já tem maior clareza dos objetivos e das metas e sabe como exatamente deve ser agir em certas ocasiões, em certas circunstâncias. E o líder sabe disso. E por isso ele dá uma certa liberdade a mais para que esse colaborador desempenhe atividades com maior responsabilidade. No nível 4, ele repete o nível 3 na questão de estilo de liderança. É um estilo mais liberal. Aqui, se ele vai ocupar o seu lugar nos momentos em que você não estiver lá, ele vai ser responsável por tomar decisões. Logo, ele vai ser o líder. Então, o nível de o nível liberal nesse caso é muito alto. Isso é de extrema importância para o líder. É uma forma de direcionar as suas ações durante o processo de evolução de cada colaborador. Após você ter os 4 quadrantes preenchidos, talvez faça mais sentido para você fazer os quadrantes divididos por cargos ou para cada operador, enfim. Você tem que procurar aquilo que te fizer mais sentido, no qual você tem uma visão mais clara, que facilite a sua gestão, que resolva mais rápido as suas dores. Quanto mais rápido você resolver uma situação em que você precisa, por exemplo, analisar em que nível que essa pessoa está, o que eu preciso treinar ela, quais as competências que essa pessoa está. Imagine qual é a melhor forma para que eu utilize essa ferramenta e eu tenha ganhos reais com isso. Você pode também incrementar. Você pode, a partir desses quadrantes, montar uma tabela de gestão, enumerar as atividades, as competências. Fica a sua escolha, aquilo que fizer mais sentido para você.